O restaurante Fasano, em Jardins, era o tipo de lugar onde ministros jantavam com empresários, onde acordos que moviam bilhões eram fechados entre o risoto e o tiramisu, onde os garçons eram treinados para não ouvir nada e esquecer tudo. Isabela entrou no braço de Verônica, sentindo-se simultaneamente deslumbrante e nauseada no vestido que não escolheu. Rafael já estava sentado em uma mesa nos fundos, no canto mais discreto do salão. Não estava sozinho. Eduardo Pereira era exatamente o que Isabela imaginara. 50 e poucos anos, cabelos tingidos de um castanho artificial, dentes americanamente brancos e aquele sorriso político que não significava nada além de "eu sei onde estão os corpos enterrados". Usava um Rolex dourado que gritava insegurança e uma aliança que gritava hipocrisia, considerando a forma como seus olhos devoraram Isabela quando ela se aproximou. "A famosa Isabela Mendonça!" Ele se levantou, beijando-lhe a mão com uma reverência exagerada. "Rafael não mentiu, você é ainda mais impressionante pessoalmente." "Deputado?" cumprimentou ela, forçando um sorriso que esperava parecer genuíno. O jantar começou com amenidades. Eduardo falou sobre a economia, sobre as oportunidades fantásticas que via para o país, sobre como empreendedores visionários como você eram o futuro do Brasil. Isabela respondia nos momentos certos, sorria nos intervalos apropriados e sentia cada segundo como uma pequena morte da pessoa que costumava ser. Foi no terceiro prato, quando o vinho já havia soltado as línguas e baixado as defesas, que a conversa tomou o rumo verdadeiro. "Isabela, você direto", disse Eduardo, limpando os lábios com o guardanapo de linho. "Tô montando uma estrutura para minha candidatura ao Senado em 2 anos. Preciso de empresas legítimas, sólidas, tradicionais, que possam receber doações e transformá-las em investimentos legais. Rafael me disse que vocês estariam interessados em uma parceria estratégica." "Parceria?", repetiu Isabela, degustando a palavra como se fosse veneno. "É uma forma interessante de descrever lavagem de dinheiro de campanha." Houve um silêncio tenso. Verônica largou o garfo com um tinido alto. Rafael parou de cortar a carne, seus olhos fixos em Isabela com uma advertência clara. Mas Eduardo Pereira riu, uma gargalhada genuína, surpreendentemente agradável. "Meu Deus, Rafael, você não me disse que ela era tão refrescantemente honesta?" Ele se virou para Isabela, os olhos brilhando com algo que poderia ser respeito. "Querida, eu gosto de você, sério. A maioria das pessoas nesta sala passaria a noite inteira dançando em volta do assunto, usando eufemismos ridículos. Você chamou pelo nome certo." "Deputado, talvez devêssemos", começou Rafael, mas Eduardo interrompeu com um gesto. Não, isso é bom. Prefiro trabalhar com pessoas que entendem exatamente o que estão fazendo." Ele se inclinou para Isabela. "Sim, é lavagem de dinheiro. Sim, é ilegal. Sim, pode nos colocar na prisão se formos pegos. Mas sabe o que mais é? Necessário. Como você acha que se ganha eleições neste país? Com ideias? Com projetos? Por favor, eleições se ganham com dinheiro, muito dinheiro. Isso não torna certo." "Não, mas torna real." Eduardo bebeu um gole de vinho, os olhos nunca deixando os dela. "Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Quantos anos sua empresa tem?" 123. "E quantos funcionários ela emprega?" 240. Isabela sabia onde ele ia chegar, mas não conseguia parar de responder. 240 famílias que dependem de você. E quantas gerações da sua família construiu isso? 5. 5 gerações de trabalho, de suor, de sacrifício. E você está disposta a jogar tudo fora por causa de princípios morais que, convenhamos, ninguém mais neste país respeita? Eduardo se recostou na cadeira. "Eu não sou o diabo, Isabela. Sou apenas um homem fazendo o que é preciso ser feito para sobreviver num sistema quebrado. Assim como você." As palavras atingiram Isabela como socos, porque tinha uma verdade terrível nelas. Uma lógica que ela odiava, mas não conseguia refutar completamente. "E quanto você precisa?" Eduardo sorriu. Não era um sorriso bonito. "Para começar, 10 milhões, ao longo de 6 meses.
Vai entrar como contratos legítimos de fornecimento para escritórios do governo. Você vai emitir notas fiscais, a gente paga um superfaturamento de 400% e todo mundo fica feliz. Exceto os contribuintes. Os contribuintes brasileiros são roubados todos os dias, querida, por gente muito pior do que eu. Pelo menos eu faço dinheiro circular, construo coisas, gero empregos. Eduardo estendeu a mão. Então, temos um acordo? Isabela olhou para aquela mão estendida. Olhou para Rafael, que observava com expressão calculista, para Verônica, que examinava as unhas com tédio, e para os garçons que serviam um vinho caro fingindo não existir. E pensou na mãe, na clínica em Petrópolis, nos 240 funcionários, nas 5 gerações de trabalho honesto que ela estava prestes a manchar. Vou precisar de garantias, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Inteligente. Eduardo manteve a mão estendida. Bem-vinda ao jogo, Isabela Mendonça. Ela apertou a mão dele, sentindo como se estivesse assinando um pacto com o próprio diabo. O resto do jantar passou num burrão. Conversa sobre logística, prazos, contas offshore. Isabela ouvia, assentia e sua mente estava em outro lugar. Estava pensando no pai, em como ele construiu tudo com honestidade, suor legítimo, trabalho árduo, e como ela, em menos de 2 meses, transformou todo esse legado em uma fachada para criminosos. Eram quase 11 horas quando saíram do restaurante. Rafael ofereceu carona, mas Isabela recusou. Precisava caminhar, precisava de ar. Isabela, espere. Uma voz feminina a deteve. Verônica estava parada na calçada, acendendo um cigarro. Sob a luz dos postes, ela parecia mais humana, menos predadora. O quê? Eu sei no que você está pensando, disse Verônica, soltando fumaça. Está pensando que é uma criminosa agora, que traiu tudo em que acreditava, que o seu pai se reviraria no túmulo. E não estou? Verônica deu ombros, provavelmente. Mas sabe o que eu aprendi em 15 anos neste negócio? Moralidade é um luxo dos ricos. Quando você está se afogando, não importa se a mão que te puxa para cima está limpa ou suja. Importa apenas que ela está ali. Você não sente remorso? Nunca. Todos os dias. A resposta surpreendeu a Isabela. Verônica olhou para a rua, para o trânsito incessante de São Paulo. Luzes piscando, vidas acontecendo. O mundo girando, indiferente ao desespero dela. Como você entrou nisso? Meu marido. Ele devia dinheiro para pessoas erradas. Muito dinheiro. Rafael ofereceu a mesma proposta que ofereceu para você. Eu aceitei. 3 meses depois, meu marido morreu em um acidente de carro muito conveniente. Descobri que Rafael havia providenciado isso. Não para me machucar, para me libertar. Para que eu fosse mais útil sem o peso de um marido problemático. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E você continuou trabalhando para ele? Onde mais eu iria? Verônica sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de anos de resignação. Uma vez que você entra, não sai mais. Pode tentar, pode correr, mas o mundo lá fora não aceita pessoas como nós de volta. Estamos marcadas. Então, meu conselho, pare de lutar. Aceite o que você é agora. E pelo menos tente sobreviver com alguma dignidade. Ela se virou para ir embora, mas parou. Ah, e tome cuidado com Eduardo. Ele parece civilizado, mas homens como ele são perigosos justamente porque são charmosos. Não confunda educação com bondade. Verônica entrou num carro que aguardava e desapareceu na noite. Isabela caminhou por horas pelas ruas de Jardins, passando por mansões iluminadas onde famílias jantavam, crianças brincavam, pessoas viviam vidas normais, vidas que ela já não podia ter. Quando finalmente chegou em casa às 2 da manhã, encontrou uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Isabela, precisamos conversar. É sobre a sua mãe e sobre Rafael. Não confie nele. Encontre-me amanhã às 10 da manhã, no Parque Ibirapuera, próximo ao obelisco. Venha sozinha. Uma amiga. Isabela releu a mensagem 3 vezes. Que amiga? Quem sabia sobre Rafael? E mais importante, era uma armadilha ou uma salvação?
Ela olhou para a janela, para a cidade que nunca dormia. Luzes piscando, vidas acontecendo, o mundo girando indiferente ao desespero dela. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria ao parque. Porque se havia uma coisa que aquela noite lhe ensinara, era que ela já estava tão fundo que não havia mais nada a perder. Exceto, talvez, a última fagulha de esperança de que ainda pudesse haver uma saída.